da terra vos hão de louvar, Senhor, quando ouvirem as palavras da vossa boca. Celebrarão os caminhos do Senhor, porque é grande a glória do Senhor. Na presença dos anjos, eu vos louvarei, Senhor, eu vos louvarei, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele fez nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amadíssimos irmãs e irmãos, demos um tempo abrindo o nosso coração à escuta da palavra de Deus que hoje ouvimos e que nos foi proclamada. Comecemos pela primeira leitura, um texto da segunda carta aos Coríntios, um texto bem diferente daquele que ontem ouvíamos. A carta está a chegar ao fim e, neste fim da carta, possivelmente Paulo escreve acerca de um problema importante, que é o da coleta a favor da Igreja de Jerusalém. Parece ter sido de iniciativa dos cristãos da Macedónia iniciarem esta atitude de partilha com os seus irmãos cristãos da comunidade de Jerusalém. E Paulo ajuda-nos a aprofundar hoje o sentido dessa partilha, que vai muito além daquilo que materialmente se possa partilhar. Duas coisas nessa partilha que me chamam a atenção. É a partilha de uma comunidade cristã de origem pagã com uma comunidade cristã de origem judaica. Era alguma coisa, de certa maneira, pouco esperada, quer da parte dos pagãos, que muitas vezes tinham sido alvo de críticas por parte dos cristãos vindos do judaísmo, quer por parte dos judeus, que se tinham feito cristãos ou que seguiam o caminho do Senhor, ainda muito na sua atitude de serem superiores aos demais, porque eram o povo da primeira aliança. Então, a primeira nota desta partilha, desta coleta, é a comunhão de igrejas diferentes. A igreja espalhada por toda a terra
têm diferenças culturais, de forma de viver e de estar, de compreensão das coisas, ontem como hoje. E a coleta, a partilha daqueles bens para uma comunidade que estava depauperada. Aliás, a subida a Jerusalém, primeiro de Silas, mas depois também de Paulo e do próprio Barnabé, talvez tenham sido sempre com esta orientação de partilhar com uma comunidade mais pobre. Mas o que eu ia dizer é que a coleta, a partilha, vai no sentido de estabelecer a comunhão entre o diferente. Eu acho isto muito bonito. Perceber a nossa partilha uns com os outros como aproximação, como caminho para a fraternidade, como acolhimento de diferentes sensibilidades, mas que partilham as suas necessidades materiais e partilham, podemos nós acrescentar, a mesa do Senhor na Eucaristia. Esta era a primeira nota do valor desta coleta. É uma experiência e aponta para a comunhão de pessoas diferentes. Como era bom que essa atitude de partilha continuasse na igreja de hoje. Também ela enriquecida por tantos dons e por formas diferentes de viver o Evangelho, mas sempre vivendo o mesmo Evangelho. A segunda nota, São Paulo insiste na palavra da generosidade, recordando que Jesus Cristo, Ele que foi generoso conosco ao ponto de dar a sua vida por nós. Não interessa o montante daquilo que se dá. Não interessa o dar nesta coleta, interessa o dar-se. Este reflexivo que a gente coloca a seguir ao verbo é muito importante. Não só o dar, dar-se. Dar com o coração. Dar com sentido de fraternidade. Dar por amor. À maneira daquele que se fez pobre para nos enriquecer com o seu amor. Então nós compreendemos que talvez mesmo as práticas que continuam a ser necessárias na Igreja, de busca de fundos para tantas coisas na nossa vida cotidiana, nas nossas igrejas, nas nossas paróquias, na Igreja Universal, na Igreja Missionária, continuamos a ter necessidade da partilha de bens. Mas continuamos a ter necessidade de perceber que temos que nos dar antes de dar. Que temos que ser generosos e imitar Jesus, que não se importou de ficar pobre na sua humilhação sobre a cruz, para enriquecer a muitos com os seus dons. É uma lição extraordinária. O cristão não é aquele que abre o bolso para tirar uma nota. O cristão é aquele que abre o coração para servir os irmãos. Isto em relação à primeira leitura. Passamos agora a uma pequena reflexão sobre o texto do Evangelho, que conclui as antíteses que ao longo destes dias temos visto entre o ensinamento antigo e o ensinamento de Jesus. Mas o texto de hoje do Evangelho termina com uma frase que deve ser muito bem entendida. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. É uma frase ao mesmo tempo conhecida e estranha. Deus não se pode classificar com esse verbo perfeito ou com esse adjetivo, como perfeito. A perfeição de Deus ultrapassa a linguagem e, portanto, mesmo a palavra perfeito para Deus é e será sempre inadequada diante da sua grandeza. Para um pagão, no contexto dos deuses,
que eram comuns no paganismo, era possível encontrar um Deus perfeito e um Deus imperfeito. Para o homem vindo da primeira aliança, não há Deus perfeito. Ele é, acima de tudo. E também, e por oposição a isto, o judeu conhecia a palavra perfeito aplicada àquele que cumpria as regras. Quem era o homem perfeito era a grande vontade dos fariseus, aqueles que cumpriam milimetricamente aquilo que estava disposto na lei. A perfeição consistia numa atitude externa de realizar coisas segundo a lei e de as cumprir nos seus mínimos pormenores. O que é que o Senhor nos querá dizer quando nos diz sede perfeitos? Eu penso que nos quer dizer duas coisas. Temos que nos aperfeiçoar. Temos que caminhar na senda da perfeição. Somos imperfeitos. Temos que caminhar na senda da perfeição. Segundo, a perfeição que o Evangelho nos coloca não é a perfeição do cumprimento de coisas, nem sequer a perfeição de ir à missa todos os domingos, nem sequer essa. A perfeição que o Evangelho nos aponta é a perfeição de quem se dá totalmente e olha com o mesmo amor a toda a gente, justos e injustos, maus e bons, sobre os quais o Senhor faz brilhar o seu sol sem nenhuma distinção. Não compreenderemos a perfeição senão através da palavra amor. É por isso que no paralelo deste texto evangélico, na escrita de São Lucas, se diz uma outra coisa. Sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Qual é a perfeição que somos chamados a ter? É a perfeição do amor. A perfeição da misericórdia. A perfeição de quem tem coração para os outros. A perfeição de quem acolhe os outros, independentemente do que eles são ou do que eles nos fizeram. Sabemos quanto isto nos custa e às vezes é difícil viver. Somos chamados a ser perfeitos. Est tote perfecti. Se calhar somos mesmo chamados a ser perfeitos. Mas a perfeição não é cumprir coisas, mesmo espirituais ou devoção. A perfeição é amar numa entrega total, absoluta, sem limites, num olhar de amor continuado e numa misericórdia que se manifesta em obras, em atitudes. É essa a perfeição que somos chamados a viver. Peçamos ao Senhor a graça. Para mim foi, na oração da manhã de hoje, foi sempre a interrogação: o que é que isto quer dizer para mim? Ser perfeitos. O que é que isto me quer dizer? Qual é o desafio que isto me lança? É claro que é o do amor absoluto, feito serviço, feito perdão, feito acolhimento.